quero usar dois textos. Um é Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. O outro texto é Provérbios 22, do 26 ao 27. Provérbios 22, do 26 ao 27. Provérbios 22, do 26 ao 27, diz o seguinte. Só um instantinho. Achei aqui. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Não mude de lugar os marcos de divisa das terras que os seus antecepados colocaram. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar em companhia de reis. Mas 26 diz, não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Então, dívida é um assunto primordial. A Bíblia diz que enquanto a gente não paga uma dívida, ter dívida a maioria de nós temos, mas existem dívidas que já estão na inadimplência, né, Fernando? Estão sem pagamento, e isso é muito perigoso. Mas dívidas regulares que você vem pagando, enquanto você não paga todo um compromisso, a Bíblia diz que você é escravo. Cleiton, eu financiei um imóvel em 35 anos pela Caixa Econômica Federal no Brasil e eu quero ir para a Europa. Eu posso? Pode. Mas você tem que saber que você é escravo da Caixa Econômica Federal até você pagar a dívida. Então, para sair da dívida, levante todas elas. Vou para a Europa, levante todas as suas dívidas. Água, luz, telefone, celular, todas. Aqueles compromissos mais pesados. Planilhe, ponha no seu radar. Algumas dívidas. Crie um plano de pagamento para pagar à vista ou antecipar. Existem descontos interessantes. Mas faça primeiro um levantamento de vantagens e desvantagens. Vou dar um exemplo aqui de uma dívida de início de ano, Glauber. Posso? Nós demos aqui a notear, eu, Fernando, nós demos uma entrevista aqui para o Diário de Suzano, um jornal e internet aqui, aqui na região de Suzano, e perguntaram para a gente se vale a pena, no início do ano, parcelar ou se vale a pena pagar à vista. Pagar à vista, no caso do IPVA, meu irmão, está valendo a pena aqui em São Paulo, porque o valor do carro utilizado ele teve uma redução bem interessante. E quando você paga à vista, você tem um desconto de 3%. Por que esse valor é interessante pagar à vista? Porque não existem aplicações financeiras que estejam rendendo esse percentual de desconto. Se a gente pensar no IPTU em São Paulo, parcelar não é ruim, porque o desconto que você está tendo é muito pequeno e não chega a superar um rendimento de 1%. Então, todo o planejamento de um pagamento de dívida ele tem que ser muito bem calculado. E aí eu digo o seguinte, se você não tem consciência disso, procure uma ajuda de um especialista para que ele possa organizar sua vida financeira e colocar o que deve ser prioridade e o que não deve. Pedir ajuda também não é pecado. Diz que na multidão dos conselhos é que existe sabedoria e que na multidão dos conselhos é que existe fartura. Então, existe muito a pagar, manter-se longe de um endividamento do qual você não pode pagar é importante. E sair da dívida, às vezes a pessoa, Glauber, eu quero dar um conselho, às vezes você se endividou em 15, 20 anos da sua vida. Não queira sair do endividamento em 2 dias. Às vezes você vai ter que ter anos aí, uns 3, 4 anos, criando um planejamento para sair das dívidas.